11, verso de número 1. Evangelho de São Lucas 11, 1. Evangelho de São Lucas 11, 1. Ok? Diz assim o texto bíblico, está voltando, hein? Diz assim o texto bíblico para nós, nesta manhã. Acompanhe, por favor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus estava fazendo o quê? Vocês estão me ouvindo, hein? Jesus estava fazendo o quê? Em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos, um só, lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensina os seus discípulos, ou melhor, ensina os discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos hoje o pão desse dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Ok? Amém, pessoal? Amém. Não nos deixe cair em tentação. Beleza? Vamos lá. O texto diz para nós aqui que alguém avistou Jesus orando em um lugar não mencionado, porém o texto declara um lugar determinado, um lugar qualquer. Não que o lugar não tenha validade, mas Jesus orava em todos os lugares, principalmente no lugar em que ninguém via. Ele entrava a mata dentro, nos jardins da vida, nos montes da vida, e lá ele se abria o coração ao Pai. Só que existe um discípulo, talvez esteja perto de Jesus, que estava olhando Jesus orar, e certamente ele também estava ouvindo o que Jesus estava orando. Pergunta: é proibido orar em voz audível, voz alta? Não, até porque voz alta você expressa. Eu não sei se você já percebeu que se você orar assim, ó, vou orar em espírito. Já percebeu? Não, estou orando em espírito, meu espírito está indo, né? Estou orando em espírito, aqui, estou indo. Daqui a pouco, ou não é? Quem já percebeu isso? Daqui a pouco de uma hora para outra você, ó. Então a oração alta, ela te liga, primeiro, que você está ouvindo o que você está orando. Não que você está preocupado com quem está ouvindo a sua oração e você entrega a melhor oração perfeita, com palavras bonitas. Não é isso. Mas ela tem totalmente um significado de conexão e de você ficar ligado. Então acredito que não somente dessas vezes, como a gente já viu, por exemplo, a oração descrita no jardim de Getsemane, em que Jesus mesmo menciona: Pai, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Ok? Então já que está narrado no texto, era uma voz em que todos ouviam também. E agora, não somente nas partes no qual eu comentei aos irmãos, nessa parte também agora, ele mesmo está ensinando alguém, mas está orando. E ele ensinou oração. Talvez você diga assim: pastor, você já pregou isso? Já. Mas aquela oração de Mateus capítulo 6, que ele ensina a oração do Pai Nosso, foi para a multidão. Aquilo ele está no Monte das Bem-aventuranças. Agora ele está falando em particular para um discípulo. E portanto que as palavras parecem que elas são resumidas e bem diretas, rasa. E agora alguém está olhando e vendo e ouvindo a oração que Jesus faz, e alguém também esteve apreciando a oração em que os discípulos de João Batista também faz. A saber, não é descrito no texto se são os discípulos que estão servindo a Jesus, que vieram de João Batista. São eles, João, Tiago, André, ok? E João, Tiago, André e Pedro. Não sabemos se são eles no qual estão sendo mencionados, ou não sabemos se é a escola de João que ainda está a todo vapor. Mas o texto diz que os discípulos de João Batista sabem orar. Agora, quem me lembra que a memória, Lucas capítulo 5, no mesmo capítulo, no mesmo livro, no capítulo 5, no verso 33 ao 5, diz a seguinte colocação, capítulo 5, verso 33 ao 5, quando os discípulos, ao inverso agora, capítulo 5, verso 33, irmãos, agora é o inverso agora quem expõe os discípulos de Jesus são os discípulos de João Batista,
capítulo 5, verso 33. Capítulo 5 de Lucas, verso 33. Obrigado. Algumas pessoas disseram a Jesus: seus discípulos e de João Batista jejuam e oram com frequência. Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os seus discípulos dos fariseus também. Por que os seus discípulos vivem comendo e bebendo? Ou seja, alguém viu que a oração de todo fariseu e a oração também de qualquer discípulo de João era frequente, tanto a oração quanto o jejum. Agora, o problema aqui é que os discípulos de Jesus não têm uma vida de oração. Resposta de Jesus: eles estão em pecado? Não, Jesus já respondeu o que está acontecendo nesse exato momento, até porque essa pergunta era uma pergunta onde nem todos os discípulos ainda compunham ainda o discipulado de Jesus, não estava completa. Então essa informação é uma informação muito antes daquela que a gente está tendo agora. Versos 34 e 35 diz assim, a resposta de Jesus: Jesus respondeu: por acaso o convidado de um casamento jejum quando festejam com o noivo? Ou seja, eu estou de jejum, não vou comer na festa. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Parece que a pergunta aqui é uma pergunta corriqueira nossa: quando é que eu tenho que orar, quando é que eu tenho que jejuar? Bom, agora que o noivo foi tirado, agora em todo momento. É ainda momento de prática de oração, é ainda momento de prática de jejum. Pastor, mas Jesus já não fez tudo? Fez tudo. Então, para me receber tudo que Ele fez por mim, eu preciso me santificar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém, amados? Voltando ao nosso texto inicial, que é também a oração do Pai Nosso, Lucas capítulo 11, verso 1, por favor, diz assim: quando ele viu certo dia Jesus orando, ele se sentiu de forma confortável também. Eu não sei se você já fez isso, queira me responder aqui. Já viu alguém, por exemplo, orando por alguém, alguém expulsando o demônio de alguém, alguém cantando, alguém pregando, alguém fazendo alguma coisa na qual chamou a sua atenção? Alguém aqui já chegou para alguém um dia e falou assim: poxa, me ensina a fazer isso? Alguém já chegou para alguém? Alguém já chegou para alguém que sabe cantar, adorar o Senhor, fala: cara, como é que canta? A pessoa, na maior singeleza de coração, ela diz para você assim: abra a boca e fala. Alguém já perguntou para alguém que viu alguém curar algum dom específico, e você chegou para essa pessoa e fala: como é que faz isso? Alguém já fez isso também? Alguém? Ok. Isso é comum. A pessoa está apreciando. A gente lembra de Atos Apóstolos, aquele Simão, o mágico, que ele ficou abismado com os apóstolos e perguntou para os apóstolos, de forma ofensiva: quanto vale isso? Eles queriam pagar, de graça receber e de graça dar. Você acredita na transferência de unção? Sim ou não? Então, toda vez que você vê alguém fazendo algo extraordinário que você quer, põe a mão sobre essa pessoa. Sim ou não? Já tem um, entendeu? Outro entendeu. Bom, se alguém não colocou a mão em você, é sinal que alguém não vê nada em você. Vou dar mais uma chance. Nem precisei falar agora. Existe. O que estava sobre Elias recaiu sobre Eliseu. O que recebi também vos ensinei. Existe, o legado não pode morrer. Quando Geazi, possivelmente mencionado, o profeta Eliseu é enterrado, Geazi não dá continuidade à sucessão ministerial profética. Um homem é lançado morto na tumba onde o Eliseu havia sido colocado como defunto. E o texto diz que esse homem ressuscitou na hora. A unção não pode parar. A unção não pode morrer. Encosta alguém do seu lado e fala: reviva a tua obra. Bom, retornando ao texto aqui, alguém mencionou que o discípulo de João sabia orar. E se você olhar a performance dessa pessoa, que o texto descreve que ele é ele diz assim: ensina-me a orar. Ele é discípulo de Jesus, ele ensina a orar. Certamente ele sabia orar, mas ele queria orar da forma correta, e Jesus ensinou como ele deve fazer. Eu acredito que o discípulo de João
tinha uma performance dos fariseus, de orar, de voz alta, etc, 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 etc. E por ser um discípulo de João desatado, porque os caras entraram numa escola, irmão, que não é para ter medo de ninguém. Raça de víbora, o discípulo de João. Eu já falei para você se arrepender, discípulo de João. Então imagine um cara desse, vai orar. Não, um cara desse vai abrir o berreiro, meu irmão, vai dar grito, o pessoal... 10! É o perfil de João. Mas Jesus, de forma sensata, entende que isso não distingue ninguém de melhor a pior, não deixa você mais crente, menos crente, apenas temos que entender. Dá um glória a Deus você. Agora, olha o glória a Deus, pastor César. Senhor, me ensina a dar glória como do pastor. No verso de número 2, Jesus disse assim para ele: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A primeira oração, antes de tudo e por tudo, ele ensinou a paternidade. Não tem como apenas servir a um Deus se ele não for seu pai. Não tem como a gente se relacionar apenas com Deus. Falar a palavra Deus dá medo. Quando você vê a história em que pessoas foram dizimadas, em o que Deus fez de justiça, a terra se abre, todo mundo é comido pela terra, o mar se abre, o povo hebreu passa, os egípcios são afogados. Olhar a história sangrenta do Antigo Testamento, se olhar somente como Deus, é pavor. Então Jesus veio para revelar a imagem do Pai. Ele veio dizer, por certa vez os discípulos perguntaram: quando é que nós iremos ver o Pai? Ele falou: estou com vocês há tanto tempo. Então ele veio trazer a imagem do Pai, fortalecendo mais ainda a ideia do Deus misericordioso. E antes de tudo que a gente possa falar na oração, antes de toda a oração sábia que a gente possa fazer, de todo ensinamento que a gente tenha para orar, como orar e como devemos nos comportar na oração, ele chama a gente de um nível de aproximação incrível, ao ponto de dizer: antes de tudo que eu preciso, Deus já sabe de todas as coisas, ainda que eu possa sair uma palavra da minha boca, tudo ele sabe. Ele chama a gente para descrever uma única palavra, dizendo assim: Pai. Amado, quando você vai pedir alguém da rua, tem que inventar. Agora, quando é com seu pai, você não precisa inventar. Sabe, você fala uma coisa singela, verdadeira. Você tem uma intimidade para isso. E ele não colocou pai à toa. Ele colocou o pai com uma paternidade, tirando esse povo da orfandade. E depois do pai ele diz: santificado seja o teu nome. E de que forma? Venha o teu reino. O que quer dizer o teu reino? Venha a tua vontade, Senhor. Pai, eu estou aqui, mas eu entendo que eu tenho minhas prioridades, minha vontade, mas a tua é soberana. Entendeu? Venha o teu reino, ou seja, a oração do Pai Nosso é tanto na terra quanto no céu. Ou seja, venha o teu reino manifestar. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, é justiça e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então ele diz: venha o teu reino, dai hoje o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Vamos lá, número 1. A primeira palavra mencionada é pai. Pai quer dizer paternidade, filiação, intimidade, comunhão, confiança. Ninguém deva conversar com outra pessoa tão abertamente se não for o seu pai. Amigos passam, pai permanece. Amigos vivem de fase, da sua adolescência é uma amizade, de repente se mudam de geografia, na sua maioridade é outra, de repente na sua idade média de 30 anos vai ser outro, de repente quando você casar vai ser outro tipo de amigo em outra geografia, em outro lugar. Mas o seu pai vai ser o seu pai, avô dos seus filhos para sempre. E é essa a ideia que o texto faz para a gente, que ele nunca vai perder o posto dele. Quem tem Deus como pai não precisa de um padrasto. Então essa questão de pai é reconectar, é tirar as feridas, essa ausência que essa humanidade vive de paternidade, essa falta de identidade. Eu já falei várias vezes, irmãos, não tive um pai carnal, nem o conheci. Tive
alguns padrastos, no qual minha mãe já, até possível, alguns a minha mãe havia casado, ou casou, né? Até o atual agora. Mas eu não tive a paternidade de um pai, literalmente. Eu sei que existem muitos padrastos que cumprem a palavra pai, incrível. Existem alguns padrastos que, meu Deus, dá vida pelo enteado. É como se fosse filho de verdade, acaba sendo mesmo, entendeu? Mas não é o meu caso aqui. Mas quando eu achei Deus, então eu, de uma idade de adolescência, era um ciclo vazio, ao ponto de um pensamento meu de 16 para 17 anos, é um possível suicídio. E minha mãe soube disso. A ausência de pai é uma coisa absurda. Só que, quando eu fui me aproximando de Deus, esses questionamentos, essa vida de oscilação, essas doenças existentes, a ausência de um sacerdote, de alguém que te proteja, foi deixada de lado. Deus supriu por completo. E é real. O que um pai, por qualquer seja o motivo, terreno, não consegue cumprir, Deus entra. Olha a proposta que Deus faz para a viúva: eu sou o teu marido. Que loucura! Deus chama a viúva no profeta Isaías e diz assim: eu sou o marido das viúvas e das órfãs. Deus está dizendo assim: aonde eles estão indefesos, eu entro para defender. Aonde eles estão vulneráveis, eu entro para suprir. Tem alguém comigo aí? Não. Então essa parte de pai é muito forte. Aí ele vai fazer outra colocação dizendo assim: venha o teu reino, ou cumpra o teu reino. O que é o reino de Deus, irmãos, senão a vontade de Deus? Falamos aqui inúmeras vezes, através de canções e palavras, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você que sabe, diga para mim: a vontade de Deus é? Dizemos isso com muita clareza, as canções nos abrilhantam tanto ao ponto de a gente até gravar. Mas aonde que a gente deixa Deus fazer a vontade dele? Porque por muitas vezes, se não todas quase, a vontade de Deus é contra a nossa. A gente ora por aquilo que Deus não quer que a gente insista, persista. A gente ora por... A maioria de nós estamos tão desejosos por coisas terrenas, sabe, por vanglórias próprias, em que a gente tem orado mais para a gente do que a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai causar intriga para alguém. Tem alguém orando assim: quer ver uma vontade de Deus aqui, uma vontade que não é de Deus? Alguém orando assim: ah, tomara que o fulano termine, porque ele vai ficar comigo. Gente, a gente tem mulheres orando para pessoas divorciarem, porque quer um marido da outra. Nós já ouvimos isso. Deus não vai trazer bênção na infelicidade de alguém, irmãos. Quer dizer que para eu ser feliz alguém tem que ficar triste? Que isso, irmão? O sol brilha para todos, irmãos. Então existe alguém orando, por exemplo: tomara que o fulano não consiga pagar aquela casa, porque aí ele passa para mim. Já pensou? Tomara que o fulano não consiga pagar aquele carro, porque eu assumo a prestação dele. Isso é vontade de Deus, irmãos? Irmãos, vocês estão comigo aqui, não? Pensei que estava sozinho agora. Isso é vontade de Deus? Não. Não. A vontade de Deus é que a gente ore até pelos nossos inimigos. Venha o teu reino, a tua vontade. Olha o que ele diz aqui, irmãos, no verso número 3: dai-nos hoje o pão para esse... Irmãos, o texto está no singular. Dai-nos hoje o pão para esse dia. Olha a vontade de Deus. Em todo o tempo, Deus tirando o povo, do Egito, Deus colocou ali o maná e a porção diária para cada um. Por que Deus não deu o pão da semana? Quando Deus quis testar a fidelidade e a obediência do povo, o que Deus faz? Deus coloca um alimento chamado maná. Repete: maná. O que significa o maná? O que é isso? Provisão diária. Por que Deus não colocou o pão da semana? Seria mais fácil, por menos vezes eu iria ao mercado, à padaria. Por que Deus já não deu a provisão do meu nascimento até a minha morte? Seria uma folga exagerada em nós. Acredite, nós estaríamos na autoconfiança, no nosso autocontrole próprio. Então Deus coloca o maná, chamado de porção diária. E agora a oração que Jesus ensina para a gente é: dai-nos hoje o pão para esse dia.
O que é o pão para esse dia? É eu sair confiante que o mesmo Deus que me fez levantar também vai fazer eu retornar para casa com sucesso no meu trabalho. Consagra ao Senhor os seus planos, os seus propósitos, eles serão bem-sucedidos. Por que Deus não dá pão para 2 dias? Pergunta a Ele. Mas Ele mandou orar por hoje. Ele mandou orar por hoje. Alguém que estava muito confiante no sucesso da sua empresa. Esse homem tinha um galpão, diz a parábola, e ele viu que produzia muitos frutos. Ele falou: vou derribar esse galpão e construir outro maior. Vou dizer para minha alma: alma, come, bebe, dorme e descansa. Ecoou uma voz na alma dele dizendo assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tem preparado para ela. Então me parece que dentro desse texto, me parece que o dia a dia coloca a nossa alma nos pés do Senhor. Me parece que ter o pão de hoje e não ter a certeza do que será amanhã, me parece que a gente entrega mais o controle da nossa vida para Deus. E é verdade. É verdade. Então qual a oração que a gente vai fazer? Pai, segunda, a tua vontade. Terceira, o que o Senhor tem para mim hoje, eu sou grato. Poxa, mas e amanhã o dia vai ser terrível, eu tenho um compromisso muito grande. Basta cada dia o seu mal. Ore por hoje. O dia mais importante da sua vida é hoje. Você não tem como adiantar 1 grau do relógio de amanhã. Você não tem como adiantar o sol. A meia-noite vai chegar, a meia-noite 1 vai vir, o outro dia vai aparecer. E o que eu faço no dia seguinte? Consagra ao Senhor o dia seguinte, e os seus planos serão bem-sucedidos no Senhor. Alguém precisa aqui de uma resposta para amanhã, de uma meta para amanhã? Consagra hoje. Consagra ao Senhor. Estou vivendo a tua palavra hoje. Estou vivendo a tua palavra hoje. Estou confiante no dia de amanhã. Pronto, acabou. O dia de amanhã ele baixa as suas inquietações comuns. Então, Pai, segundo o teu reino, terceiro, pão para esse dia. O pão para esse dia muito é agradecer pelo de hoje, né? Agora ele coloca outra colocação dizendo assim, ó: perdoa nossos pecados. Perdão de pecados, irmãos. Lembrando, coloca isso, acho que eu nunca falei dessa forma. Coloca esse perdão de pecado dentro da oração. Ele está ensinando o discípulo a orar. Perdoa nossos pecados, como perdoamos também os nossos devedores. Algumas traduções é assim como perdoamos pecadores, ou perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os devedores também. Dá no mesmo, dívida e pecado é a mesma coisa. Tem alguém em pecado aí, não? Tem alguém com dívida? Está em pecado. E ele vai dizer: perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos pecadores. Agora presta atenção, pega isso, joga no liquidificador. O que ele mandou jogar no liquidificador? Na minha oração, eu devo pedir perdão e devo perdoar. Dentro da oração. Porque fora dela você não consegue. Fora dela você se torna humano, raivoso. Fora dela você está cheio de ira, de mágoa. Então não tem como dizer assim: ah, eu vou perdoar o fulano. O momento oportuno para o perdão é dentro da oração. Porque dentro da oração você se diminui. Lembra o que veio antes do perdão contra o seu irmão? Seja feita a tua vontade. Senhor, eu não quero, mas a oração me obriga a perdoá-lo. Então fora do ambiente da oração, fora do ambiente de culto, a gente não consegue, a gente morre de câncer, a gente fica velho, carrancudo, enraivado, não quero ver, não quero tocar, não quero nem conversa. Mas dentro de um ambiente desse, o Espírito Santo vem lavando nosso coração, limpando toda a impureza, e a gente acaba pensando nessa pessoa agora, nesse exato momento. Enquanto você está orando, o Espírito Santo está criando o quê? Criando um caminho para isso se conectar. No dia em que você não espera, na hora em que você não sabe, Ele te coloca de frente. Por quê? Porque aquilo que você orou está na vontade de Deus, e Deus vai conceder essa graça. Se tem um ambiente perfeito, que a gente não quer, mas é necessário, faz parte da oração, é no meio da oração do Pai Nosso. Senhor, eu quero te pedir perdão. Aí você fala: nossa, Deus, vai me perdoar, Senhor. Aí o Espírito Santo começa a falar dentro de você assim: e olha que tu fez coisa pra caramba. Aí tu se sente tão impuro, tão sujo, que você começa a entender que a outra parte é: preciso perdoar os meus irmãos também, porque eu sou tão sujo igual a eles. Você está entendendo? Quando a gente pede perdão da gente, a gente sabe o que a gente fez, e a gente começa a examinar, a gente fala assim: vou cumprir a outra parte do Pai Nosso. Então se tem um liquidificador para a gente colocar aquilo que não presta, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos traz raiva, é esse agora, dentro da oração. Ah, mas eu vou orar sem vontade. Não tem problema, pelo menos ora. Ah, eu não quero orar. Obedece, ora.
identificar a dor. O Espírito Santo vai apertar o botão, irmão, e aquilo que é grosso, aquilo que parece uma pedra de gelo, vai começar a debater na hélice, irmão, vai virar um caldo. Daqui a pouco isso desce de boa, irmãos. Está comigo aí, não? A última colocação da oração que Jesus ensina: livra-nos do mal. Não existe figa, irmão, não existe camisa com o nome de Jesus, nem adesivo. Existe a oração. Livra-nos do mal. Bendito sejas tu na saída, bendito sejas tu na entrada. Ontem eu coloquei uma frase bem simples e conhecida por todos ontem à noite. Salmo 91, verso 5. Peste que voa ao meio-dia, mortandade que assola na escuridão. Você tem que fazer uma oração específica, determinar no mundo espiritual, que nenhuma peste da escuridão tem poder sobre você. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, estou sendo visitado, estou tendo um pesadelo. Sabe por quê? Você deita para dormir e só: Senhor, obrigado pelo dia de hoje. A oração do Pai Nosso, irmão. Senhor, me livra de qualquer visitação na minha alma. Eu vou me deitar, vou ser vulnerável. O inimigo pode vir me visitar. Cerca a minha casa como tu cercaste de Jó. De que forma? Com as tuas muralhas, Senhor. Eu entrego a minha alma em suas mãos, o meu corpo em suas mãos, o meu lar, a minha família. E detalhe, que o seu sangue possa nos cobrir, Senhor. Ainda que o inimigo tente vir, irmãos, diz a história no livro de Êxodo, que quando ele tentava entrar naquela casa, e que tinha o espírito da morte, que tinha a marca do sangue de Jesus, ele não adentrava naquela casa, ele não cometia nenhum homicídio naquela casa. Existe uma marca do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nossas casas. Faça menção dela, do levantar ao deitar, que o sangue de Jesus, que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado, recaia sobre nós todos os dias. Quem crê e recebe, diga amém ao seu lugar. Repete comigo, por favor. Pai nosso, teu reino, pão para esse dia, perdão dos pecados, livra-nos do mal. Amém? Oração simples. Pastor, se eu orar assim como você falou, repetido, quem é dono dessa oração, irmãos? Pode orar à vontade. Lembra que os discípulos queriam copiar a oração dos discípulos de João? Pode orar, irmãos. Ninguém aqui é dono da mensagem, não. Pastor, posso copiar alguma pregação que você fez aí? Pode, a pregação não é minha, o autor é ele. Está comigo aí, não? Agora é importante a gente sabermos o que diz em Romanos 8, 28. Por favor, jovem, Romanos 8, 28. Paulo vai dizer aos romanos, seus irmãos patriotas, ele vai dizer assim: sabemos que Deus faz todas as coisas o quê? O que é cooperar, irmão? Ajuda. Quem quer uma ajudinha de Deus aqui? Quem quer, Ana, uma ajudinha de Deus aqui? Levante sua mão e fala: pô, se Deus me ajudasse. Onde é que Deus vai te ajudar? Muitas vezes não é quando a gente quer. Lembra que eu falei que a gente às vezes quer alguma coisa que está fora do propósito dele? Onde é que Deus vai me ajudar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados de acordo com o seu. Tudo que está no propósito, Deus se torna responsável por concluir. Se o que você quer está dentro do propósito de Deus, Ele é responsável por isso. O Paulo vai dizer: quem vai me separar do amor de Deus se eu estou no propósito? Ele vai dizer no verso 31, por favor: quem vai nos separar do amor de Deus? Quem podemos dizer diante dessas coisas maravilhosas que Deus é por nós? Quem será contra? Quem vai ser contra mim se eu estou cumprindo o propósito de Deus? Alguém no qual Deus, cujo se propôs ajudar, foi vencido pelo inimigo? Não, nunca. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado irmãos e igreja do Senhor, queira vocês hoje entregarem totalmente os propósitos seus na mão de Deus, dizer: Deus, se tem alguma coisa que eu estou lutando, se tem alguma coisa que eu estou pedindo que não está dentro do teu propósito, eu quero abrir mão hoje, porque eu sei que os teus pensamentos são mais altos que os meus, eu sei que teus propósitos são mais altos que os meus, e se o Senhor tem um propósito para a minha vida, eu estou definido, eu quero vivê-lo, eu quero cumpri-lo, eu aceito o teu propósito em minha vida. Duas pessoas para receber aí, diga amém.
Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Você imagina, irmãos, se você quiser fugir do propósito que Deus tem, não vai dar. Olha a história de Jonas. O que Deus fez com Jonas? Foi recuperar até no fundo do oceano, dentro do ventre de uma baleia. Não tem como. Se Deus chamou você para cumprir um propósito, você pode até... Quem perde na verdade é você, mas cedo ou mais tarde você vai ter que cumprir. Mas quem antecipa governa. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que cumprir. Então não adianta relutar. Já viu? Eu não sei você, mas a minha mãe tinha as tarefas de casa que ela mandava fazer. E a minha era limpar o quintal, varrer o quintal. Eu já varri muito quintal, irmãos. Já. Você manda pegar na vassoura que você vai ver uma habilidade, irmão. Eu tiro o lixo onde ninguém tira. E às vezes a gente ficava relutando. E era sempre de manhã. Faz agora de manhã. É igual a Esther. Arruma um quarto, Esther. De manhã. Não arruma. Tarde da noite. Aí chega uma visita, alguma coisa, vai ter que fazer correndo. Por que a gente não faz tanto a vassoura quanto a Esther o quarto, ou tantos irmãos aqui? Por que a gente não faz quando é mandado no horário que é pedido, do jeito que é falado? Por que a gente não faz? Por que a gente luta, irmãos? Por que a gente não entende que aquilo que Ele pede para a gente é bom, irmãos? Tem alguém comigo ou não? Dentro dessa questão de oração, Jesus ele vai falar uma das suas parábolas que eu achei. Vianinha, você deve estar cansada, chegou de plantão, né? Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela atenção que você deu ao altar, permanecer de pé. É muito louvável isso. Você não entregou os pontos. Chegou de um plantão de 24, viu que estava batendo a cabeça, falou: pastor, não está pentecostal hoje, então estou quase dormindo. Verso de número 5 de Lucas capítulo 11, por favor. Jesus vai nos deixar uma lição em uma parábola absurda, irmãos. Eu confesso que é muito motivado, seu Alan, a pregar o assunto de hoje por causa desse trecho. Ele me chamou a atenção demais, por isso que eu coloquei o tema assim, ó: insista, persista, não desista. Olha o que ele vai dizer, algo comum que a gente conhece. Verso 5, posso ler com os irmãos? E ele prosseguiu: suponhando que você fosse à casa de um amigo. Esse assunto foi após a oração, beleza? Após a oração do Pai Nosso. Suponhamos que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: ai, um amigo meu acaba de chegar para me visitar, não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo, vai embora, vai embora. E eu lhe digo, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele levantará, ele dará o que precisa por causa da sua. Você vê aquelas pessoas chatas que falam: tá bom, faz. É o que para alguns vai funcionar hoje. Alguém que talvez queria desistir naquilo que Deus não quer que você desista, Deus está dizendo assim, ó: bate, é perturbando, é insistindo, é crendo, é buscando, é orando. O texto diz para a gente que ele não atende pela conveniência de amigo. Ele não tratou o lado de amigo, o lado de conhecido, de vizinho ou de familiar. Ele tratou mais porque ele queria se livrar. Ele tratou mais porque ele queria descansar, não queria ser perturbado. Mas olhando para o outro lado, alguém venceu pela persistência. O que você quer? Quero pão. Já falei que eu não tenho. O que você quer? Eu estou com visita em casa. Ora, eu já falei que não tenho. O que você quer? Eu quero pão para dar para as visitas que chegaram, não me avisaram. Eu já falei que eu não tenho. Eu quero dormir, a minha família está dormindo. Tá bom. Já estou chegando aí, toma esse pão. Você está entendendo?
Algumas coisas irão funcionar, se elas estiverem de acordo com o propósito de Deus, vão funcionar pela insistência. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Insista um pouquinho mais. Insista. Algumas frases ou figuras de Instagram que me parece que alguém desistiu, cavando a parede, era só mais alguns centímetros para chegar do outro lado, e as pessoas se dão por conta. Eu acredito que hoje, essa noite, essa manhã, alguém será impulsionado, alguém não irá desistir. Toda porta que bate se abre, todo que pede recebe. Qualquer que seja a dificuldade ou a necessidade, tudo deve ser na insistência e na oração. Você vê que Ele não nos ferramentou somente na oração, porque tem gente orando sem ação. Tem gente que só ora, mas não age. Não, Ele falou, ora e vai atrás do pão. Ora e vai atrás do sucesso. Ora e vai atrás do propósito. Orou em casa? Orou. Agora vai para a rua, vai cumprir. E saiu o semeador a lançar a sua semente. Então não existe oração que tenha sua eficácia parada. Oração requer movimento. Oração requer investimento. Oração requer coragem. Oração requer mangas arregaçadas. Aí eu estou orando, se Deus quiser, assim na terra como no céu já foi feito, agora vai cumprir na terra, meu irmão. Eu lhe digo que, embora não faça isso pela amizade, se você continuar a bater na porta, Ele se levantará e dará o que precisa por causa da sua insistência. Dá 10 balançadas a quem está do seu lado, mesmo quem não gosta, balance mesmo. E fala, você está muito frouxo, desistindo à toa. Já viu aquele jogo de futebol, meu irmão? Sabe que está 2-0 o outro time, 44 do segundo tempo, o time está com garra. Um jogador olha para o outro e fala, pô, meu amigo está se doando. O cara dá um carrinho, o cara vai até a linha de fundo, o cara não desiste da bola, tira de lateral, ele pega, ele lança na área, e vem alguém dar uma cabeçada, 45, 2-1, irmãos. Aquilo dá uma motivação na equipe, irmãos. Sabe, irmãos, um ao outro ajudou o teu próximo, disse, esforça-te. Um gol nos 45, irmãos. Se o juiz falar assim, mais 4 de acréscimo, outro time que se vire, só vai dar os 11. Mesmo perdendo, eles vão lá, irmão, mas vão guerrear. Por quê? Porque alguém se prontificou em não deixar a bola sair da linha. Que seja você esse que não deixa a bola sair da linha por causa de nada. Que seja você hoje aí esse que não tire o teu time de campo. Que seja você hoje com garra, com coragem, com força, trepidez, ousadia, bravez. Quando a gente fala da palavra insista, que é a palavra mencionada agora, diga-se comigo, insista. Diga sem cansar. Aí você falou várias vezes, mas cansado. Insista. Diga assim, insista. Mais uma vez. Não tem como a gente não lembrar do nosso querido Dani. Daniel capítulo 10, verso 12. Olha a história desse homem. Daniel, verso 12 e 13, aqui no telão para nós acompanharmos. E aí tá. Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim dar resposta sua. Daniel tinha tido visões acerca de coisas do futuro. Você não precisa consultar alguém, um tarô, um búzios. Você não precisa consultar o astro ou uma sorte para saber o futuro. É só orar que Deus vem com a resposta. Daniel está inquieto de saber qual a visão que ele tem, uma visão apocalipse.
Daniel está ali orando, buscando, jejuando, e Deus já tinha ouvido a oração dele, e melhor, Deus já havia respondido a oração de Daniel, só que ele não sabia. Mas o que houve, o que acontece com muitos de nós, por isso devemos insistir. Dá uma olhada no verso posterior, no 13, por favor. Olha aqui: por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos seus príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. O que aconteceu? Daniel está orando e pedindo a Deus uma resposta. Deus respondeu no primeiro dia, mas passaram 21 dias na cabeça de Daniel. Pô, Deus não me ouviu. Já tinha ouvido. O que aconteceu? No lugar de a bênção sair do céu e chegar até a terra, o príncipe da Pérsia, o adversário da nossa alma, tinha cravado a bênção de Daniel, tinha cravado a resposta de Daniel. O que você vai fazer? O que Daniel fez. Daniel já tinha recebido a bênção no primeiro dia, mas alguém a teve, alguém a segurou. Daniel continuou a orar. Aí imagine Deus: poxa, eu já liberei a bênção para Daniel, o que está acontecendo? Vai lá, Miguel, e vê o que aconteceu. Quando Miguel chega, há uma batalha cravada dos príncipes. Tanto Miguel, que é um príncipe, mas arcanjo de guerra, e também o príncipe da Pérsia, prendeu a bênção na região celestial. Pode acontecer? Pode, de ter coisa que já foi liberado para você, mas porque você desistiu e achou que Deus não ouviu a sua oração, alguém tomou posse dela. Mas nenhuma vai ficar no Egito. O inimigo não vai ficar com aquilo que é seu. Aquilo que é seu vai ser liberado hoje. Você vai mostrar para Deus a sua braveza, a sua força, e nada vai ficar na mão do nosso adversário. 2 pessoas para dizer amém, pelo amor de Deus. Não vai ficar perdido. Você imagina chegar alguém, você comprou um produto. Quem aqui recebe o produto pelo correio? Levante suas mãos. Você imagina aquilo que você está esperando chegar para resolver o seu problema. Daqui a pouco, mercadoria interceptada, mercadoria foi roubada. Veio alguém e roubou a mercadoria. Você vai ficar satisfeito? E por que no mundo espiritual você vai deixar isso na mão de Satanás? O nome dele é roubador. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. O que Deus fez hoje? Deus ligou o rastreio. Deus ligou para a gente dizendo: olha, está aqui localizado aqui. Você pode pegar, uma milícia do Senhor vai lhe ajudar nessa manhã. 2 pessoas podem dizer amém aí, irmão. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Não tem como a gente passar direto sem falar de Jacó. Gênesis capítulo 32, no verso 24, mostra para nós que Jacó, retornando para sua terra natal de origem, indo ao encontro dos seus familiares, pais e da sua família, ele teve um encontro real com o anjo. Ele pôs a sua família diante do rio Jordão, pôs os seus bens, os seus servos, ficou só ele e Deus. Ele não podia jamais passar sem antes ter o nome trocado. Jacó também foi um daqueles que insistiram, persistiram e não deram-se por vencido. Olha o que diz o texto para a gente: com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem e lutou com ele até o amanhecer. Até o amanhecer. Muito bem. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na sua articulação no quadril e Jacó deslocou. O homem disse: deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixo. Sou insistente, sou persistente, não desisto nunca, não deixo ir enquanto não me abençoar. Ei, para com essa fala de crente frouxo, dizendo assim: se Deus quiser Ele faz. Esforça-te você, Deus já fez. Corra atrás dos seus ideais, vai atrás da sua bênção. Seja forte, seja corajoso, como Jacó lutou até o amanhecer. E o anjo falou: me deixa ir. Ele falou: só depois que tu me abençoares. Meu Deus do céu! Só depois que tu me abençoares. Se você está flutuando no texto, olha quem é esse anjo, como ele é chamado. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Ele disse: Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você chamará Israel, pois lutou com quem? Lutou com quem? Lutou com quem? Lutou com quem?
Esforça-te, meu irmão. Lutou com Deus e com os homens você. Cadê os vencedores nessa manhã aí? Sabe aquela questão? As pessoas dizem assim: estou com uma batalha cravada. Irmão, se é com Deus, luta. Se é com o inimigo, vence. Inimigo você passa por cima, com Deus você fala: Senhor, eu vou aceitar esse desafio, eu estou afim desse negócio aí, eu quero viver isso aí. Luta com Deus, mostra para Ele. Seja você um Caleb, meu irmão. Seja você um Caleb, diz para Deus assim: Senhor, eu quero meu Hebron. Como é que você está, Caleb? Senhor, eu estou tão forte quanto a minha idade de 40 anos. Não negocie a sua força. Seja forte e corajoso, meu irmão. Quem vai viver a promessa? A pessoa, Deus vai entregar uma promessa para você, sei lá. Levante a cabeça. Levante esse peitorinho. Mostre para Deus que você é capaz de cumprir os desígnios dele aqui na terra. Sai daí com esse espírito de Ana. Qual é o espírito de Ana? Toda hora: é porque Penina é engravida. Ei, enxuga essas lágrimas, irmão. Vai lutar com Deus no altar e dizer: eu também quero gerar, eu também quero amamentar, eu também quero multiplicar. Você está entendendo? Tem que ter uma luta hoje, meu irmão. Não entenda da forma que você está entendendo a sua ignorância, dizer que é lutar, abraçar. Lutar é tomar postura, é posicionamento. Deus é espírito, não se dá soco com espírito, não se dá pontapé em espírito. Mas para nós ganharmos as bênçãos espirituais, precisamos nos colocar como seres tais também. Precisamos ser espirituais nessa manhã, amém, pessoal? Amém, pessoal? Qual o seu nome? Meu nome é Jacó. De agora em diante você chamará Israel, pois lutou com Deus. Insista, persista. Lucas capítulo 18, verso 36. Havia um cego ao caminho de Jericó. Ao ouvir o barulho da multidão, ele passava e perguntou: o que está acontecendo? Estou ouvindo um barulho de uma multidão, pessoas pisando, que não é comum aqui. Verso 37. Disseram: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. É Jesus? É o que está curando todo mundo aí? É. Jesus! Qual a ferramenta que o cara tem? Ele está enxergando? Ele está insistindo com o quê? Com o que tem. Jesus! Rapaz, você está louco, baixa a voz. Jesus! Imagine sem direção, sem nada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente repreendiam, ordenavam a ele que ele se calasse. Cala, 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 porque todo mundo está vendo e eu não estou. Cala porque você não sabe o tamanho do meu sofrimento. Cala porque você não sabe a minha dor. Está comigo aí, não? Dar opinião quando se enxerga é fácil, né? É ou não é? Mas ele gritava ainda mais alto. Eu vou repetir para 3 pessoas. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insista. Eu vou ganhar no grito. Ganha no grito, irmão. Ganha no grito. Insista. Resultado, verso 42. Verso 42. E Jesus lhe disse: receba a visão, sua fé lhe curou. Onde é que a fé desse homem foi mostrada? Como é que a fé dele foi mostrada? Pelo grito. É a ferramenta que ele tem. Ele não pode ver, não consegue andar como os outros andam, porque não tem noção do espaço. O que ele tem de ferramenta? Grito. Grito de socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falou assim: para, já deu para você, bobo, quer se amostrar. Ele falou assim: quem está precisando de milagre sou eu. Gritou ainda mais alto. E Jesus olhou para ele e falou: a tua fé te curou. Que fé é essa, irmãos? Quando alguém manda eu calar, quando alguém quer calar a minha adoração, quando alguém quer calar o meu choro, quando alguém quer calar a minha voz, quando alguém quer calar a minha vida, e eu não me empenho como refém dessas falas, eu levanto a minha voz bem audível e digo ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Há outro fato de uma mulher chamada mulher cananeia. Mateus capítulo 15, verso 22, diz que essa mulher se humilha, ela se dobra, ela insiste, ela persiste, ela não desiste. Verso 22 do capítulo 15 de Mateus, obrigado. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando. A palavra súplica quer dizer já uma coisa bem diferente do comum. Suplicar é implorar, é pedir, talvez em voz alta, ou de forma intensa, numa velocidade, num tom mais alto. Então ela suplicou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio e atormentada de forma terrível. Verso 23. Então Jesus lhe disse uma só palavra. Então Jesus não lhe disse uma só palavra. Não disse nada. Então seus discípulos insistiam com ele: mande essa mulher embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Só de o texto trazer que ela não para de gritar, ela está insistindo, persistindo e não desistindo. Só do texto falar que os discípulos também queriam calar a voz do cego, dá para entender que o cego estava insistindo, persistindo e não desistindo. Só de entender que Jacó decidiu lutar até a aljava, até a viração do dia, Jacó estava insistindo, persistindo e não desistindo. Tem alguém comigo ou não? Verso de número 28. Mulher, a sua fé era grande. O que ela fez? Gritou. Obrigado. Ela insistiu, persistiu e não desistiu. De que forma? Gritando. Alguns mandavam parar, cochicharam no ouvido de Jesus. Está irritando a voz dela. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, tua fé é grande, disse Jesus, seu pedido será atendido. No mesmo instante, a filha dela foi. Insista, persista, não desista. 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 Não tem para onde correr. Ou entrega os pontos ou insista. Ou entrega a chave ou persista. Vai ficar com a história daqueles que fracassaram, daqueles que desistiram, daqueles que vão contar a parte ruim, ou vai ficar com a história daqueles que vão contar a parte ruim, mas estando num lugar melhor? Já passei por lá, mas olha onde eu estou. Se você desistir, você vai ficar no lugar daqueles que não têm vitória para contar, aqueles que não têm testemunho para contar. Eles vão contar no que eles estavam e aonde eles permaneceram. Agora, se você insistir, você vai contar aonde você estava, o vale da sombra da morte que você passou, mas aonde Deus te colocou. Voltando ao texto, Lucas capítulo 11, verso 9. Portanto eu lhe digo, peçam e receberão. Ai Jesus, põe lá, jovem. Portanto eu lhe digo, peçam e repete comigo, por favor, carinhosamente. Pedir de acordo com a vontade de Deus. Ok? Portanto eu lhe digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pedir, buscar e bater. 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 Insista, persista, não desista. Insista, persista, não desista. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Insista, persista, não desista. Insista, persista, não desista. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Insista, persista, não desista. Insista, persista, não desista. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Insista, persista, não desista. Insista, persista, não desista. Pedir, buscar e bater. 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 Insista, persista, não desista. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Insista, persista, não desista. Persista.
persista, insista, não desista. Pedir, buscar e receber. Não é uma fala, é um estilo, não é um poema, é uma verdade. Todo que pede recebe, toda porta que bate se abre, todo que busca acha. Uau! O que você tem procurado? O que você tem insistido? Vai deixar ir? Não, para mim já deu. Vai vir outro, vai pegar as tuas ferramentas e fazer melhor do que você. Existe alguém precisando de oportunidades, que quer o que você já tem na mão. Portanto, eu lhe digo, peçam e recebam, procurem e encontrarão, batem e a porta se abrirá. Pois todo que pede recebe, todo que procura encontra, e todo aquele que bate a porta se abre. Meu Deus do céu. Eu vou dizer assim, peçam, aí você vai dizer, todo aquele que pede recebe. Eu vou dizer, procurem, você vai dizer, todos que procuram encontram. Eu vou dizer, batam, e você vai dizer, todos que batem a porta se abre. Pode ser? Pode ser? Ok? 1, 2, 3. Peçam. Batam. Busquem. Eu inverti, né? Peçam. Procurem. Batam. Ele falou um. Alguns. O texto não está no plural? Todos incluem você? Então celebra aí. Quem é pai aqui? Levante suas mãos. Pai ou mãe? Ótimo. Linguagem fácil para você. Verso 11 e 12. Vocês que são pais, respondam. Se teu filho lhe pedir um peixe, você dará uma cobra? Ou se pedir um ovo? Se pedir, pastor César vai ganhar ovo. Se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores, sabem como dar bons presentes para os seus filhos? Irmão, nosso Pai Celestial é outro patamar, é outro nível. Se nós que somos maus, pecadores, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais seu Pai que estás no céu dará também o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Quem aqui já fez uma coisa boa para o seu filho? E você é mau? Gente, a quantidade de pais que eu perguntei foi muito grande. Eu falei de coisa boa, poucos levantaram a mão. Isso é uma verdade? Quem é pai, levante suas mãos. Quantos pais já fizeram alguma coisa boa para o seu filho aqui, por favor? Legal. Se sente pecador? Se sente falho? Mesmo sendo um falho, sendo um pecador, você soube fazer coisas corretas e boas para o seu filho. É ou não é? Imagine Deus que é santo. Imagine Deus que é puro. Quanto mais o seu Pai Celestial. Agora, para nós finalizarmos nessa manhã, eu gostaria de colocar aos irmãos aqui uma oração que ela merecia até uma pregação isolada, fora disso tudo aqui. Quem já leu aquele livro, A Oração de Jabes? Quem já leu? Uma pessoa só. 2, a outra falou, meu Deus, só. 3, 4. A oração de Jabes é a oração mais curta com resultado. Não quer dizer que uma longa oração vai te dar um êxito. Não é isso. Não existe uma oração muito fervorosa para Deus te abençoar. Existe uma oração verdadeira. Não adianta eu orar para enfatizar e para mostrar para as pessoas que eu sei, etc e tal. Não, oração que está no coração. Acredite. Acredite uma coisa. Posso falar? Posso falar? Com a mãozinha. Olha lá, isso. Todos vocês sabem orar. Da maneira em que você acha que não sabe, é ela que Deus ouve. Não, mas eu não sei orar. Senhor, obrigado pelo óleo. Orou.
Talvez você não tenha aquela oração, aquela oratória bonita. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tem pessoas que oram assim: Senhor, mais uma vez entrando em sua presença. Fala, desviado, voltou para casa agora. Porque ele fala, Senhor, mais uma vez entrando em sua presença, né? Então estava fora. Você já orou assim, né? Aí que oração boa, o cara se reconciliou agora. Senhor, agora eu estou entrando em sua presença, né? A intenção é boa, mas ela é tão gramaticada, ela é tão espiritualizada, que ela é tão copiada e tão, pode dizer, não encontrei a palavra. Ela é tão copiada de geração em geração, que alguém um dia orou certo. Alguém um dia deve ter orado assim: Senhor, entrando em sua presença em oração. E a gente vai esquecendo como que era. Senhor, entrando em sua presença, ô Jesus. Senhor, entrando em sua presença em oração intercessória, entrando em sua presença em clamor, né? Você está entendendo? Alguém um dia orou e alguém falou, não, tá bom, Deus entende. Agora todos nós sabemos orar, você sabia disso? Porque oração são as verdades que estão no coração. Oração é incrível. E o Jabes, ele foi bem incisivo na sua oração. Ele foi sem delonga. O texto acima do que eu vou ler diz que ele era um homem de boa reputação, de respeito na sua comunidade, na sua família, na sua casa. 1 Crônicas capítulo 4, verso 10. 1 Crônicas 4, verso 10. Dá uma olhadinha, por favor, irmãos. Viana. Juscelia, quem é esse vaso aí, Juscelia? Juscelia? Seu marido? Muito bem-vindo, amado irmão. Sua esposa é muito preciosa para a gente, viu? E o senhor também se inclua no que eu estou dizendo. Muito bem-vindo, tá? Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes orou, 1 Crônicas, jovem. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. 1 Crônicas. Obrigado. Jabes orou ao Deus de Israel. Como seria bom, irmão. Ele nem pediu, ele só pensou. Como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território. Se comigo, agora sim, em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal. E não está dentro do pacote do Pai Nosso? Está ou não está? Está, irmãos. E qual o resultado? Quem é o primeiro a orar hoje aqui sobre algo que você precisa insistir e persistir? Pode vir ao altar. E Deus atendeu o seu pedido.